ok aí se vocês estão me ouvindo. Luísa, dá um ok se está me ouvindo. Já mandei o convite. Hoje nós vamos conversar com a Luísa, a mãe do Davi. Tá ouvindo, amiga? Hoje nós vamos falar sobre o TOD, né? Muitas pessoas até brincam, é Nescau, é TOD, é chocolate. Nós estamos falando do transtorno opositor desafiador, né? Vamos conversar hoje com uma mãe atípica que vive a realidade de uma criança com TOD. O ano passado nós já fizemos uma live com ela, e aí eu fui organizar a minha grade do Instagram e acabou apagando, né? Então hoje nós vamos fazer de novo com ela e eu tô tentando. Mandei, amiga, mandei de novo, vê se você consegue entrar. Oi. Oi, amiga, boa noite. Noite. Tá Tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui de São Paulo, diretamente em Paraíba, Esperança, conversando com a mãe do Davi. Muito bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Mais uma vez, né? A nossa última live não ficou salva, mas acredito que dessa vez vai dar certo. Por favor. Até agora muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, muita coisa melhorou e é isso. Vou estar compartilhando um pouquinho aqui com vocês da minha experiência. Começar me apresentando. Me chamo Maria Luísa, mas todo mundo me conhece mais como Luísa. E sou mãe atípica de 2. Mas hoje especificamente vamos falar do TOD, que é o meu filho, né? Que foi diagnosticado com TOD. Já tem 4 anos que ele faz tratamento. Ele foi diagnosticado com 5 anos. E é isso. Estamos aqui para compartilhar. Luísa, fala um pouquinho pra gente como que você conseguiu identificar, né, o que seria, assim, o TOD, né, explicar um pouquinho como que você conseguiu identificar no seu filho, apesar que foi bem novo, né, 5 anos, e muitas pessoas acham que o TOD é só aquela criança que não entende. Debatendo, nós sabemos que o TOD é muito mais do que isso, é totalmente diferente de uma criança com TDAH, uma criança com autismo, uma criança com ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno, né? Então, fala um pouquinho pra gente como foi a sua experiência, como que você identificou, né, essa questão do Davi. Então, nele, assim, comecei a notar a questão da agressividade dele já no primeiro aninho de vida, basicamente, assim, na fase que tinha meses. Eu já identificava algo diferente, assim, uma extrema agressividade, principalmente no choro também. Em alguns momentos ele tentava bater na gente, né? E isso foi agravando, foi piorando, principalmente quando 1 aninho e meio, mais ou menos, ele vinha mesmo para cima da gente, para tentar bater, principalmente eu, né, que era a pessoa que estava mais presente, que estava sempre mais com ele. E a partir daí foi intensificando esses sintomas e a gente achava que era o gênio da criança, né? Que sempre é confundido muito e por ser muito novinho, não tinha como diagnosticar naquela fase de 1 aninho e meio. Então, com 2 anos e 8 meses, eu voltei, né? Investigar novamente, levei nos especialistas, no neuro, né? E levou um tempo para poder chegar, de fato, ao diagnóstico do TOD, né? Primeiro veio o TDAH e após o TDAH, com o acompanhamento multidisciplinar, com psicólogo, com as terapias, então sim, pôde sim determinar que tinha também o TOD. E nesse acompanhamento foi identificado que o TOD dele era grave e também de fator genético, por todo o acompanhamento, porque nem eu sabia que existia TOD com níveis. Existe nível leve, moderado e grave. E foi identificado na terapia. Por isso que é importante também o tratamento e o acompanhamento, para poder ter o diagnóstico correto e ter as estratégias corretas para
para esse tratamento, especificamente o transtorno opositor desafiador, pelo nome já diz, né? Ele é um desafio, Sim. não só para os pais, mas também propriamente para a medicina, que está agora descobrindo e intensificando a importância do tratamento e o quanto é difícil esse transtorno para a família atípica. Muitas vezes a criança até com TEA ou que é portadora de outro transtorno traz como comorbidade o TOD, e às vezes a pessoa acha que, exemplo, uma criança com autismo, ele tem o TOD, tem a comorbidade, porém não inclui no diagnóstico o TOD, mantém só o autismo. Aí as pessoas acham que o autismo ele é muito difícil, mas na verdade o que está dificultando o autismo é aquele transtorno do TOD escondido que não foi diagnosticado, que não foi constatado ali para tratar devidamente esse transtorno. Porque assim, Pode falar. sim, diferente do autismo, o TOD, ele é um transtorno que ele não só afeta a criança, ele afeta todos que estão em volta, podendo até colocar em risco outra criança por conta da agressividade. Porque a agressividade ele vai bater, ele vai se descontrolar de uma forma que ele não tem o autocontrole sobre ele, e quando viu, ele já fez. Descontou todas as suas emoções naquilo. Além de ser uma criança raivosa o tempo todo, ele também guarda muitas mágoas. Então, isso é um diferencial, porque ele guarda aquele rancorzinho e no momento que ele pode, ele vai se vinga. Se vinga da vingança, né? Luísa, e nessa questão, como que foi para você, né, enquanto mãe? Porque nós sabemos, a gente sempre percebe que nosso filho tem alguma coisa diferente ali, por mais que as pessoas falem, mas é coisa só com a cabeça, você está procurando doença, que é o que nós mais ouvimos quando nós vamos atrás do diagnóstico para os nossos filhos, né? E a nossa clareza e certeza que nós temos é que o diagnóstico não é uma sentença, é uma libertação, né? E hoje, vendo as redes sociais, a desinformação, né? A Luísa faz parte do nosso grupo de mães atípicas, ela é uma das nossas ADM, maravilhosa também, que sempre está ali acompanhando, sempre trazendo sua experiência, e eu falo que ela é nossa referência da mãe do Todd, porque assim, ela conseguiu o diagnóstico do filho dela, ela percebeu desde 1 ano e 2 meses, 1 ou 2 anos, né? Hoje o Davi está com quantos anos? Hoje ele está com 9 anos. O Davi está com 9 anos. A jornada foi longa até aqui, mas graças ao tratamento, ao diagnóstico certo, ele tem avançado, tem melhorado, e tenho muita coisa para falar ainda sobre isso. Lembro que na nossa live do ano passado, quando nós fizemos a live do ano passado, você estava ainda na questão, ele estava ainda acho que no moderado, pro grave, ainda que você estava ainda conseguindo entender, e até mesmo começou suas terapias, que você trazia muito para a gente, traz até hoje, que a psicoterapia ela é muito importante, seja com a criança com TOD, com TEA, com TDAH, porque o nosso psicológico fica abalado. E como que você faz para poder diferenciar o transtorno de uma birra, de uma autodesregulação, isso aqui não é do TOD, isso aqui é o Davi mesmo, querendo chamar atenção. Como que você consegue fazer essa diferença hoje e o que você pode ajudar outras mães também que estão assistindo, porque é tanta desinformação, é tantas pessoas falando que o TOD não existe, como o autismo é moda, que agora todo mundo quer ser autista, que quer ter benefícios, e que nós sabemos que de benefício nós não temos nada, né, além dos transtornos. Então, ainda voltando um pouquinho que você comentou, para mim, como mãe, como foi saber o diagnóstico dele, assim, receber um diagnóstico nunca é fácil. Nunca é fácil para nenhuma mãe, é difícil. No momento em que eu recebi, assim, foi um pouco devastador, eu não entendia, não sabia bem, porém uma certeza eu tive, que foi uma libertação, de saber que eu estava no caminho certo e que a partir dali eu ia entrar com o tratamento adequado, tratar da forma adequada, e com a psicoterapia, que foi o início do
do tratamento em si, do TOD. Então, aí a gente foi aprendendo, né? Hoje eu sei diferenciar quando o TOD está agindo, é bem difícil, assim, passar especificamente, porque, assim, cada criança ela age de um jeito, né? Então, hoje eu já consigo identificar quando ele está fazendo uma birra e quer chamar a atenção. Hoje eu consigo, mas antes eu não conseguia. E hoje eu consigo controlar, porque eu não tenho o diagnóstico dele, era como se ele nos dominasse. Toda a situação que ele fazia era para nos dominar ali, para comandar nossos pensamentos, as direções a ser tomada, ele que queria tomar as decisões. E hoje não. Eu já consigo, quando ele quer tomar a própria decisão, que eu vejo ali que é o TOD agindo, então eu já trago para cá para mostrar para ele que nós, os pais, que estamos no comando e não ele. E é difícil nessa parte do transtorno de sempre estar ali intensificando que os pais que têm que estar no comando, mas ele quer ter essa direção de estar o tempo todo dando as coordenadas, ou seja, mandando, né? Porque o diferencial do TOD é isso. O transtorno ele é devastador nesse sentido. Por ele não reconhecer a figura de autoridade, ele quer estar o tempo todo no topo, acima da gente. Então é complicado nisso, porém, hoje eu já consigo identificar, mas antes era difícil. Como que é o convívio dele na escola hoje? Hoje ele está bem melhor, graças à terapia. Encontramos uma medicação que ajuda, que a medicação não é o que trata o TOD. Já muitos especialistas batem muito nessa tecla e falam que o tratamento do TOD em si é a psicoterapia, que é a educação de pais. Então, a terapia propriamente do TOD não é em si com a criança e mais com a família, com os pais que estão ali lidando o tempo todo, a forma de encontrar estratégias de lidar melhor com aquela situação. Então, depois das terapias, ele melhorou muito. A gente consegue identificar o ponto que está afetando ele e trabalhar diretamente ali naquele ponto. Então, melhorou bastante. O ano passado, antes da medicação estar fazendo o efeito direitinho e a gente encontrar o caminho certo, ainda teve alguns desafios de agressividade, porém, do segundo semestre para cá, cedeu bastante, graças a Deus, não tenho tido mais reclamação, iniciou o ano, mudou professor, mudou turminha, e até agora está tudo no controle. Isso é muito bom, é reconfortante para a gente saber que está no caminho certo, que a terapia está funcionando e que está sendo aplicada direitinho. E é bastante gratificante ver a evolução que ele está tendo. Sim. Nós sabemos que para o diagnóstico do TEA tem que ter os 3 critérios, né, da avaliação. Nessa questão do TOD, até mesmo uma pergunta da Vanessa, que ela está perguntando se a questão do TOD com a criança, o comportamento dela é em todos os lugares, ou é só especificamente só em casa, ou só na escola, ou só com amigo, e é onde as pessoas até falam, a criança é hiperfocada naquela outra criança, onde ela quer judiar, né, fazer maldade, que as pessoas vê o TOD como isso, né, maldade, né, então assim, como que entra nessa questão dos comportamentos, como se é em todos os ambientes, ou se é em lugares mais fortes, lugares que, tipo, não vai se manifestar, como que é essa questão do TOD? Então, assim, no caso do meu filho, como o TOD foi classificado como um TOD grave, eles aparecia em todos os ambientes. Por onde ele frequentava, ele mostrava o TOD, que eram os comportamentos agressivos, até mesmo questão de chamar a atenção e não saber se expressar, ele mostrava o TOD dele. Então, tanto era em casa, como na casa dos meus pais, na casa dos pais do meu esposo, e
na escola, com os coleguinhas, ou seja, em todos os ambientes ele apresentava esses comportamentos. Comportamentos inadequados no sentido de, vou dar um exemplo assim, tá num grupinho de criança, tá brincando, de repente vamos dizer que ele quer um brinquedo, ele não sabe expressar que quer aquele brinquedo e que a outra criança está brincando. Então, para ele obter o brinquedo, ele ia lá e, tipo, tomava da mão da criança e ainda batia na criança. Então, era nesse sentido, era nesse nível. Então, todo o ambiente que a gente estava era um ambiente de tensão. A gente tem que estar sempre de olho e observando. Não vou dizer que não tem ainda. Por já ter tido esse histórico de antes, a gente ainda tem essa tensão. Porém, já podemos relaxar um pouco mais e observar apenas de longe. E deixar a vontade, entende? E ele, quando ele vai... Hoje não, porque o Davi já tá ali, né, que eles têm aqueles olhares, a gente vai, estão me olhando, estão me observando, mas hoje, quando ele vai para algum lugar diferente, que vocês estão ali do lado, ele vai meio arisco para poder ver onde vocês estão, como agir. Sim, ele tem essa percepção de que tem a gente tá sempre por perto, então isso, queira ou não, dá um controle para ele de entender. E na psicoterapia a gente trabalha muito essa questão da conscientização, né? Da empatia, de sempre estar colocando as situações para ele entender que se fosse com você e se o coleguinha batesse em você, como é que você ia se sentir? A gente trabalha muito nesse ponto. Quando ele age, tem uma atitude inadequada, a gente sempre expõe esse ponto para ele, para que ele se coloque, ele tenha uma consciência e vá aprendendo a sentir também, a se colocar no lugar do coleguinha. E essa é uma prática que tem funcionado bastante. Tem bastante funcionado no sentido, no Davi. Por isso tem cedido tanto, porque antes, quando a gente não tinha psicoterapia, trabalhando nessa educação parental, que a gente chama aqui, educação parental, que é a terapia em si do TOD, a gente tentava de tudo, né? Ia sempre, quando ele tinha atitude lá, a gente ia a atitude de puni-lo, vamos punir no sentido, vamos colocar no cantinho do castigo, no cantinho do pensamento, mas essas coisas não funcionavam. Nada disso funcionava. E a gente viu que quando começou essa questão de conversar, de estar explicando, para ele entender que aquilo ali foi errado, porque o TOD, você tem que estar o tempo todo explicando que aquilo ali não é adequado. Embora seja difícil para ele, mas ele tem que aprender, porque é uma regra de vida, né? Uhum. Então, isso tem melhorado bastante. Entendi. E nessa questão você tem uma filha mais velha, né? Que o nome dela é... Yasmin. A Yasmin, eu sempre esqueço, que a gente fica falando tanto do Davi, que a gente acaba, né? E como que foi para Yasmin, né, conviver com isso? Como que você, enquanto mãe, para dar atenção para os dois? Porque um tinha que ter um pouco mais de atenção. Como que foi esse desdobramento, né? Que você teve esse desdobrar. Cuidar de um sem esquecer do outro. Então, essa parte aí foi um pouco difícil para eu poder administrar, até por não conhecer nada do transtorno, por eu também ter tido uma maternidade assim bem diferente também com a minha filha, que por sinal agora eu descobri o porquê essa maternidade também foi difícil com ela, que também ela é neuroatípica, né? Então é uma surpresa também, descobri tem mais ou menos uns 8 meses que a gente tem acompanhado ela também, então foi um pouco difícil para ela, por ela ser mais quietinha, eu achava que estava tudo bem, ela sempre estava ali quietinha, e o Davi sempre exigindo muita demanda, né, de estar em cima dele, por ser uma criança muito hiperativa, por conta do TDAH dele, né, e nessa hiperatividade dele, né, que já vinha mostrando os comportamentos do TOD, e foi difícil administrar isso, até na questão, ele é agressivo com ela, era agressivo com ela, deu uma melhorada bastante, mas ela sofreu bastante nesse sentido, porque o impacto para nós mães já é
grande. Imagine para uma criança também em desenvolvimento administrar aqueles sentimentos também. Então ela ficou um pouco, vamos dizer assim, isoladinha. Eu sempre, para administrar, né, as emoções, procurava fazer sempre da melhor forma possível, mas ainda assim foi difícil. Não tive aquela assistência como deveria ter, até por falta de conhecimento, né? Sim. E como Que que foi a questão do acolhimento da família? Como, quando você começava a falar, que você começou a pesquisar um pouco mais sobre o TOD e ver que as coisas estavam se encaixando na, na disciplina do seu filho, na questão, né, ali, já porque as pessoas colocam assim, o menino é mais agitado, a menina é quietinha mesmo, porque a menina é sempre mais tranquila, mas o segundo filho sempre vai vir um pouco mais agitado que o outro, é porque ela é quietinha, então o outro vai vir um pouco mais hiperativo e tá tudo bem, não é um diagnóstico. Como que foi para a família, para o seu esposo, você abrindo esse leque e falando, olha, não é só a fase da criança, tem algo a mais, e nós precisamos ir atrás, né? Como que foi essa questão? Como que foi acolhimento para você, rede de apoio? Então, né, nesse sentido, assim, na verdade, as pessoas viam diferente, mas não comentavam, né? Principalmente a família quando veio comentar, já foi na fase que eu já estava começando a investigar, que eu dizia assim, não, tem alguma coisa diferente. Não é normal esse comportamento, não é normal eu dizer a criança, porque ele não aceitava o não nunca. A gente, como vai educar dessa forma? Que a criança nunca entende e nunca aceita. É como se você não falasse para nada. Falava à toa. Então foi um pouco difícil nesse sentido. Na verdade, na primeira avaliação foi quando eu fui fazer uma consulta de vista, que a oftalmologista observou e disse assim, seria bom você dar uma avaliada. E assim, os comentários na família não eram nada bom, né? Porque ninguém tinha paciência, ninguém conseguia ficar com ele, e a rede de apoio nesse sentido era zero. Então, da parte da minha família mesmo, não tinha rede de apoio. Ainda da parte do pai dos meus filhos, do meu esposo, no caso, ainda a mãe dele é nosso apoio. Então, só tem ela que ainda consegue lidar, porque acompanhou todo o diagnóstico, não foi fácil para ela no início também. Tudo sempre tinha assim, que era uma criança muito levada. Se a menina e sempre vê nessa questão, é um menino mau. Os rótulos, né? Tem a questão da agressividade, né? Então, nesse sentido, foi complicado. Ainda é complicado para a família. Às vezes não aceitam, acham que é frescura. E eu estou conscientizando a cada dia. Então, algumas coisas eles começaram eu mostrar as pesquisas, os estudos após o diagnóstico. Então, muitos já entendem, já aceita e eu ensino como lidar, né? Se ele agir assim, você faça de tal forma. E aí tem funcionado. E o Davi, ele corresponde bem a essa questão de outras pessoas de fora, chamar a atenção, ou olha, não pode fazer tal coisa, mesmo você estando ali, a outra pessoa tomando a frente ali, ou talvez indo visitar algum parente, mesmo você explicando, né, como agir com ele, ele reage bem a isso? Não, algumas vezes ele se opõe, né? Não quer aceitar aquela regra daquele ambiente, porque é difícil para ele, né? É questão do Todd mesmo que não quer seguir regras. Então, mesmo que a gente dá previsibilidade, né? De quando vai sair, vai ser assim, assim, mas quando chega no ambiente, sempre tem essa questão, né? De se opor, de não aceitar, não aceita ser chamada a atenção. E nesse sentido, é complicado, mas no final das contas dá tudo certo. Porque, querendo ou não, a referência dele é vocês, né? Então, tipo assim, se não foi minha mãe, então é como se ele não precisasse obedecer outra criança, outra pessoa, né? Então, acho que seria até mesmo essa barreira que ele coloca. Então, a minha... como fala? Minha referência é minha mãe e meu pai. Né? Então, uma tia que está sempre ali do lado, porque eles são muito observadores, isso aí nós sabemos muito. As pessoas falam até, mas é muito inteligente. Gente, a pessoa com transtorno, ela não é burra.
Ela não é tão. Tem a parte da inocência, sim, que é aquela questão dele se autoconhecer, ele se autorregular, mas ele não é burro, ele sabe ali aonde ele pode ir, né? E aí acho que você, Luísa, pode até mesmo falar nessa questão. O Davi sabe até onde, que ponto que ele pode exigir um pouco mais, ou vou fazer isso, que se eu ceder for mais um pouquinho, ela vai ceder, ou ela vai, ou eu tenho que me voltar para trás um pouco. Sim, na verdade ele vai tentar até o último argumento, né? Ele vai insistir, 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 e é aí onde às vezes a gente quer cair, né? Porque não quer aguentar aquela insistência, insistência, e às vezes é esse ponto que a gente erra no Todd, porque acaba cedendo aquilo que ele está pedindo, né? E não é bem por aí. A gente tem que ser firme naquilo que, se você disse não naquele momento, você permaneceu firme naquela decisão, por mais que ele insista, porque ele vai lutar até o fim, mas é dessa forma que ele age, mesmo a gente dizendo não naquele momento, que não, aquela situação, ele insiste, insiste, insiste até Você vencer pelo cansaço. Ou então ele cansa, né? Ai, não, tá bom, chega, para mim já deu. E a questão da escola, você consegue ter essa questão do apoio da escola, se ele tem mediador, ou como que é nessa questão do professor de apoio, se ele consegue acompanhar a escola, há muitas reclamações na questão dos comportamentais dele, como que é essa questão? Então, na questão comportamental, ano passado teve bastante reclamações, mas no segundo semestre já deu uma reduzida boa. Não tem rede de apoio, não tem professor de apoio lá. Na escola tem sim, mas para as crianças com diagnóstico com TEA. Segundo informações da direção, não tem, o Todd não tem direito, sendo que com o laudo que ele tem, com o Todd grave, ele tem direito sim, porque no momento de que ele se desregula, que ele vai chegar em algum momento bater, agredir uma criança, então ele está pondo em risco aquela criança. E ele mesmo, porque como eu já falei, né, o Todd não prejudica só ele prejudica ele e todos em volta, porque ele envolve as pessoas que estão em volta. Por um momento de desregulação, ele pode sim perder a percepção daquele momento e agir inadequadamente nesse sentido da agressividade, porque está dentro do transtorno, né? Do transtorno do Todd, essa questão da agressividade, de não ter esse autocontrole nesse emocional, nesse sentido. E por isso que trabalha muito a terapia nesse controle inibitório, esse autocontrole. Sempre está trabalhando na terapia com a psicóloga, o inibitório, né? Do autocontrole. Mas na escola não tem, assim, o professor de apoio. Eu sempre estou ensinando como lidar com ele, como agir com ele, para que funcione e evite alguma crise para ele chegar a agredir um coleguinha. Porque já aconteceu muito, mas conforme eu fui orientando, fui conversando com a equipe, então acredito que eles estão sabendo lidar melhor porque não tem tido reclamações nesse sentido. E na questão do aprendizado escolar, ele está muito bem, o TDAH não está mais prejudicando o aprendizado dele, ele já chegou no nível de acompanhar todas as crianças da idade dele, inclusive já recebeu a alta da neuropsicopedagoga que acompanhava ele, já porque disse que os prejuízos da idade já foram revertidos, ele não tem mais prejuízo, então acompanha a turma no aprendizado, né? Na questão social, ainda tem suas dificuldades, mas estão sendo vencidas, são barreiras e é gradativo, né? A terapia são pilares, né? Quando ele foi liberado da terapia, como que você reagiu? Claro que nós ficamos felizes, né? Até porque, nossa,
né? Mas assim, o medo, a insegurança, tipo, ai meu Deus, liberou, mas e aí, se acontecer, como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou, não sei. Qual foi a sua reação? Quando você olha, a partir de hoje o Davi não precisa, porque ele já está acompanhando a turma. Lembrando que o Davi tem 9 anos, e querendo, ou não, nós temos ali o altos e baixos ainda, né? Sim, veio esse misto de emoção, né? De felicidade, e veio também a questão do medo. Eu disse, "Ei, será que ele vai realmente conseguir lidar com a nova tarefa que vem à frente?" E até o momento está conseguindo, e é uma alegria muito grande, porque quando iniciou a terapia, minha perspectiva era: ele não vai saber, ele não vai conseguir aprender a ler. E está recebendo alta da psicopedagoga dele foi uma vitória não só para ele, mas para mim também, porque eu vi que ele é capaz. Eu que estava limitando o conhecimento, o potencial dele que estava ali escondido, porque eu não vi a forma que eu ensinava ele em casa. Eu ia ensinar e via a crise que ele tinha, eu dizia, não, ele não vai aprender. Não vai aprender, mas graças a Deus ele recebeu alta. Olha, tem um certificadozinho aqui, ó. Não sei se dá para ver. Bonitinho, dá sim. Olha, Esse parabéns. certificado. Então E como ficou o coração quando veio certificado, gente? é muita felicidade, né, que a gente sente de ver as barreiras sendo vencidas e os obstáculos ali sendo alcançados, né? E é muito bom, é muito gratificante ver que todo esse esforço de estar levando na terapia, de o acompanhamento com o neuro ali o tempo todo, que no início era a cada 15 dias, nenhuma medicação funcionava para ele, e foram muitas tentativas até chegar em um que conseguisse ajudá-lo, juntamente com a terapia. Isso ainda, né? Porque assim, por mais que a gente. Porque quando nós entramos na questão medicamentosa, nós vamos tentando, né? Nossos filhos, eles viram cobaia. Que até você conseguir dosar ali a dosagem certa, né? Para falar, olha, só tá dando certo. É quando começa a dar certo, parece que desanda. Então, até mesmo nessa questão, né? A gente, lembrando que não existe medicamento para TOD, não existe medicamento para TEA. Nós temos sim medicamento para o TDAH, né, que nós temos aí os medicamentos pro TDAH, que isso é real, porém tem alguns medicamentos do autismo quanto TEA, né, diferente do medicamento que é direcionado para o TDAH. Então as pessoas acham, eu vou dar esse medicamento porque é para o TOD. E, na verdade, não é para o TOD, né? É só comportamental. É a mesma coisa você tomar um medicamento de depressão, mas você não está com depressão, é uma ansiedade, mas aquele medicamento também te ajuda. Então, assim, nossos filhos acabam sendo cobaias e dá aquele medo, né? Eu também, enquanto mãe atípica, quando foi nessa questão de medicamento, por mais que às vezes falasse, mas se vocês tomam muito remédio, e chega uma hora que chega um certo remédio que você fica meio, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer com isso? Que eu jogo tantas coisas assim, é onde você para, e aí você conversa com a médica da criança e fala, e agora, doutor? Eu tô com medo. Então vamos, né? Vamos tentar, vamos tentar, vamos ver o que dá. Né? E a gente vai ali rezando para que dê e que futuramente aconteça igual o Davi, que saia, acabe a terapia, né? Que comece a ter alta, os medicamentos comecem a ser tirados, onde a criança ela consegue se autorregular e aquela coisa, né? Tendo o diagnóstico desde cedo, vai com 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos. Talvez se você tivesse indo atrás do diagnóstico agora, né, a gente já poderia até correr naquela questão, tipo, o medo do transtorno de conduta. Né? Acho que você pode até falar um pouquinho para a gente sobre isso, porque assim, o TOD, ele é até uma certa idade, né? Passa tal idade, já não é mais o TOD. Igual uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, meu filho tem 17 anos e tem TOD. Eu falei, opa, amiga, calma, 17 não é TOD. E até você também explicar isso para a pessoa, porque a pessoa, ela acha que é melhor ter o TOD do que você ouvir talvez que a criança é uma, né, transtorno de conduta, ou é melhor ela ser TDAH, melhor ser TDAH do que ser TEA, sendo que todos trazem prejuízos, todos é ruim para todo mundo, né? Ter um transtorno é ruim, né? Não é uma dor de cabeça que você toma um medicamento e você melhora, é uma coisa que tem que ser tratado sempre, porque a terapia é pro resto da vida, e quando você começa desde cedo, a tendência é diminuir. Né? Não é tomar 20 medicamentos pro resto da vida, é diminuir.
E como que é essa questão, conta um pouquinho pra gente dessa questão do TOD, o seu medo do transtorno de conduta, como é que você tá agora, como é que o Davi tá agora, como é que fica essa questão que logo já entra na adolescência, na pré-adolescência, porque tá crescendo, as coisas vão mudando, né? Como é que é para você essa questão? Explica um pouquinho pro pessoal. Eu falo para todo mundo que você é a nossa referência, porque foi a primeira pessoa que falou assim, olha, meu filho tem isso, 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 eu tratei assim, assim, assim. E teve um momento que você foi mesmo do luto mesmo, lá do fundo, que eu lembro que na nossa primeira live você falou assim, eu queria entregar o meu filho, eu não queria mais ter, eu comecei a ter raiva. Porque, na verdade, nós não temos raiva do nosso filho, nós temos raiva do transtorno porque nós não conseguimos melhorar aquilo, naquele sofrimento que nós queremos pra gente, que ninguém, nenhuma mãe quer ver o seu filho sofrendo, né? Sim, exatamente, né? Esse foi o ápice, né, do transtorno. Ele estava bem assim, bem de uma forma que a gente não conseguia lidar e realmente, em um momento eu cheguei a cogitar isso mesmo, no meu ato do desespero, de eu não saber lidar com aquela situação. Eu não me sentia capaz e em um momento de desespero eu falei aquilo. Ainda bem que eu falei na casa de pessoas responsáveis, que no caso, da avó, né? E ela disse assim, se você passar, assinar para mim, eu cuido dele. Aí ela falou aquilo, aí, tipo assim, foi um tiro, deu um choque, aí uma chave virou. Eu digo, não posso. Não, de forma alguma eu entregar meu filho nunca. Então, a partir daquele momento ali, foi que, assim, né, eu tinha um momento de raiva, eu já não tinha aquele amor de mãe, porque o transtorno era tão intenso que não me permitia ter aquele amor tão grande que eu ficava buscando, que em um momento eu dizia assim, meu Deus, cadê aquele amor? Aquele amor que a gente vê na Bíblia de pai, de uma mãe para um filho. Eu buscava aquele amor e não estava vendo naquele momento, que eu não conseguia já mais lidar com aquele transtorno. Então, foi difícil, foi um momento de luto, que eu me sentia um pouco refém dele. E quando eu descobri o TOD, que fui pesquisar do TOD, que vi realmente que em um momento da vida o TOD não tratado pode se transformar nesse transtorno de conduta, que já é um transtorno bem além, né, do TOD. Entrei também num momento de desespero, mas quando iniciei a terapia correta, eu vi aquilo tudo acabou, todo aquele sentimento acabou, eu me encontrei, cheguei, todo aquele amor foi resgatado. Então, o cuidado que eu tenho com ele e o amor que eu tenho com ele, nossa, nunca que eu queria perder esse amor, não troco por nada, não entrego por nada. O transtorno é que é ruim, mas a criança é boa. Exatamente, exatamente. O transtorno acaba com o nosso psicológico, né? Porque você fica mesmo refém, seja do autismo, seja do TDAH, porque você começa a olhar e fala assim, meu Deus, não é possível. Você começa a ler, e aí você começa a ficar desesperada, porque você começa a ver outras pessoas falando, que muitas pessoas que, ao invés de ajudar, só coloca a gente mais para baixo, aí ainda coloca a gente como doida, tipo, tá procurando isso pro seu filho, é mais fácil, e a gente volta para aquela realidade. Meu Deus, será que eu tô ficando doida mesmo? Será que, que é isso? Será que... Né? É como se a gente estivesse rodando em círculos, né? E agora falando um pouquinho, que o Davi toca bateria, né? Sim, ele está evoluindo bem na bateria. E é bom ver a evolução dele e poder ter esse autocontrole, ter um segmento de um adulto ali, ver que o tratamento está realmente funcionando, porque em outros momentos ele não ia aceitar, né? Aceitar ser ali alguém comandando, dando os comandos e ele seguir, porque ele não ia querer seguir. Então, assim, é muito bom mesmo ver a evolução dele, o quanto o tratamento muda realmente a criança, faz sentido. Então, o diagnóstico, o quanto antes, é o principal ponto para poder ter uma criança de sucesso e não chegar a evoluir para o transtorno de conduta. Porque em alguns momentos da fase de Davi, eu ouvi frases maldosas de pessoas que diziam assim, essa criança tem que ser criada amarrada. Essa criança, quando crescer, vai levar surra de polícia. Meu Deus.
Era essas frases que eu escutava e aquilo penetrava, né? Na minha mente eu ficava. E o meu medo do transtorno de conduta, quando eu vim entender realmente que alguns especialistas que eu assisti, que eu estudei, assisti alguns podcasts, algumas lives, alguns especialistas que eu sigo, eles falam basicamente que o transtorno de conduta eleva a um delinquente. A um delinquente na adolescência, na fase adulta, porque imagina aí uma criança que tem o TOD, ele não teme, não reconhece figura de autoridade, ele não teme nada, então ele vai fazer o que vier na vontade dele e achando que aquilo está certo. Então, aquilo me assustou, né? Eu vi aquele diagnóstico, né, de ver que o transtorno de conduta podia se tornar um delinquente lá na frente, aquilo me assustou, mas hoje não me assusta mais, porque eu sei que ele tá bem acompanhado, tá bem tratado, tem evoluído e é isso, muita melhora. Do TOD grave, ele já está no leve e quase não se percebe mais, assim, os pontos fortes do transtorno, tá bem controlado mesmo. Então, não me assusto mais com essa questão do transtorno de conduta para o meu, não. Na verdade, agora o que está assustando a gente é, né, a gente que está acompanhando as redes sociais, né, as pessoas mandam as coisas pra gente, você tem que falar sobre o que está acontecendo sobre isso. Eu fico ainda com o pé meio atrás assim, para poder falar, porque por mais que a gente conversa, né, eu não tenho tanto entendimento nessa questão do TOD, por isso que eu até falei, Luísa, vamos fazer nossa live, pelo amor de Deus, que as pessoas estão cobrando, né? As pessoas querem saber a convivência, como que é, a realidade, né? Porque um coach vinha aqui falar aqueles absurdos, até mesmo que você mandou lá no grupo da moça me falando que não existe um DSM-5, gente, tá lá, né? E ainda coloca ainda que o chat GPT não reconhece. Aí eu fui até pesquisar, falei, gente, como não é possível que nós estamos estudando, né? Tantos especialistas também que nós seguimos, né? A doutora Ana Beatriz, entre outros que nós seguimos, que nós estamos ali, que nós sempre tá ouvindo, e como assim, qual será esse chat GPT que a pessoa está entrando e falando que não existe? E aí eu fui ler até os comentários, e tinha uma moça que falava assim, e o meu aluno chegou na escola, a mãe falando que ele era TOD, e simplesmente era falta de rotina, rotina que precisava ser corrigidas, alimentação e aquela coisa toda que a gente já entende. E as pessoas têm que entender que o TOD tem que ter uma rotina igual, né? Nem questão de TOD, acho que é a vida humana, precisa ter uma rotina. Se você não tiver uma rotina, você não consegue viver na sociedade, você não consegue sobreviver. Né? Mas nem viver, é sobreviver, porque todo mundo, todo ser humano precisa de uma rotina. Então você vai ter a rotina de você acordar, de você ir trabalhar, de você estudar, vir para casa, cuidar da sua família, isso já é uma rotina. Agora imagine uma pessoa, uma criança com transtorno sem rotina. Se a criança sem nenhum transtorno já não vive direito sem rotina, imagine uma criança com transtorno. Né? Então, assim, cada absurdo que a gente ouve, e parece que agora pegaram o foco do TOD, né? Que era o TDAH, que o TDAH não existia, é o povo preguiçoso, é o povo que não quer fazer nada, então coloca tudo, tem aquelas coisas que a gente ouve, né? Eu ativei meu modo TDAH. E lembrando que não se ativa o modo TDAH, você nasce com isso. Hoje eu não estou mais TDAH, você, né, tem TDAH. Hoje eu estou portando meu TEA. Não, você não está portando, você tem autismo. Ou então você não tem autismo. Né? Então, assim, hoje eu não estou tomando TOD ou Nescau, que as pessoas ainda brincam, né? Aquele meu aluno lá Nescau. Gente, e eu sou da área da educação e isso me fere muito, muito. Quando a gente vê aquela criança, que nós já vemos, né? Que aquela criança tem alguma coisa, e você não pode falar, e tipo, a pessoa fala assim, a mãe vem aqui, joga um papel, fala que agora a gente tem que atender dessa forma. Gente, o trabalho que foi, por mais que seja um papel para você, mas o sofrimento de uma família e que quando eu peguei o diagnóstico da adulta, primeiro de TDAH, que eu achei, pronto, agora está tudo resolvido. Pelo contrário, parece que abriu o portal. Não sei nem o que dizer que portal foi esse, mas não foi um portal da salvação. Porque eu tinha até medo de falar na escola, porque eu estava com medo de como iria tratar minha filha, né? Como queria agir com ela. E a mesma coisa, creio eu, com você, quando ele foi para a escola, quando você falou que era,
né? Eu já presenciei uma professora pegar laudo de criança e jogar assim, isso aqui não é nada, né? E assim, você para e pensa, olha o trabalho que essa mãe foi atrás, que ela tentou entender a criança dela e como que a professora vai lá e joga. Então, assim, é umas barbaridades que nós vemos e tem hora que a gente não quer brigar, né? Mas eu falo que parece que chama a gente, né? E esse é o maior medo. E é desmistificando mesmo essa questão das mentiras. O pode, ele existe sim. E tem famílias sofrendo que é simplesmente uma malcriação e vai muito além disso. E quando vai entender, nem entender, talvez chegar no diagnóstico, a criança já está já num transtorno de conduta, que já não é mais criança, né? Exatamente, é bem difícil para a gente que convive, né, para a gente que sabe, uma pessoa chegar a falar esse tipo de coisa numa rede social e validar todo o conhecimento da neurociência ali, que diagnosticou, que colocou lá o DSM, né, constatando que a criança tem, que já nasceu com ela. Claro que a gente sabe que existe também o TOD, desenvolvido pelo fator ambiental, que por falta dessa rotina, mas não é isso que determina o TOD. Normalmente o TOD sim vem na criança, é um transtorno que nasce com ele, por isso que é tão mais complicado, né? Tão difícil colocar a rotina para eles. Eu acho que é 10 vezes mais difícil do que colocar uma rotina para uma criança típica, considerada típica, e a neuroatípica, que no caso são os nossos, né? E a criança com TOD é muito, muito mais difícil aplicar essa rotina, por ele estar sempre se opondo ao não. Isso fica um pouco mais complicado, e a gente ouvir pessoas falar dessa forma do TOD é desgastante, é triste, a gente se sente totalmente invalidado e é sofrido para a gente que vive, só a gente que sabe o que é lidar com a criança com TOD no dia a dia, o que é educar, independente de qualquer transtorno, a criança tem que ser educada. E imagina aí, se colocar na posição de uma mãe atípica, que se esforça, o quanto a mãe se esforça para aplicar essa rotina, para colocar a educação, aplicar a educação, porque ela independente de qualquer transtorno, tem que ser uma criança educada, tem que estar dentro do padrão de educação. Então, isso exige muito mais da gente do que de uma criança típica, porque uma criança típica, você vai explicar a regra, ele fixa. E a criança neuroatípica, você tem que explicar várias e várias vezes, repetir praticamente todo dia a mesma coisa. Aí imagina aí, você ouvir uma pessoa dessa, sem informação, trazer uma fala desse tipo. É desgastante, é difícil, e no sentido da escola, aqui na minha cidade, a cidade interior, a cidade pequena, se chama Esperança, então tem uma coordenadora da educação, da educação inclusiva, que ela é mãe atípica, então ela tem lutado por esses direitos, então nesse sentido, já não foi assim, não teve essa questão de piadinha, de não validar o laudo dele, porque já tem a educação inclusiva nesse sentido, porém as pessoas que lidam com ele no dia a dia não têm o mesmo entendimento. Então a gente, os pais, que tem que estar educando essas pessoas, porque infelizmente alguns professores, alguns cuidadores que estão na área não têm o mínimo conhecimento e nem buscam o conhecimento. Estão na área, mas não querem buscar o conhecimento. Realmente fica nesse julgamento. É um todinho, é uma falta de educação, é uma falta de limite, mas sendo que não é isso. A gente sabe que o transtorno é real, que ele existe e que a criança nasce com ele ali, e a nossa luta é para reverter esses prejuízos, mas o transtorno vai continuar ali. Mas com prejuízo. Até te perguntar sobre isso, né? Que muitas pessoas ficam naquela coisa. Mas tem cura? Isso vai sumir? Ele ter alta da psicoterapia, como é que vai ser? Né? Conta pra gente. Né? Eu sei que
não tem cura, não tem medicamento, é uma psicoterapia, mas as pessoas ainda acham que você dá um remédio, ou amanhã você acorda, já não existe mais. Exatamente, muitos têm essa ilusão, mas na verdade o transtorno vai estar sempre ali e por mais controlado que ele esteja, com a psicoterapia, com a medicação adequada, sendo acompanhado direitinho, mas em algum momento esse transtorno vai surgir em alguma maneira e a gente, os pais e as pessoas que estão em volta têm que estar preparados para poder lidar com essas situações e não deixar o transtorno agir. A gente tem que criar estratégias para conter e fazer com que esse transtorno não haja. Porque no momento que o transtorno vai agir, ele vai trazer prejuízos, tanto para a criança emocionalmente, fisicamente e socialmente. Pega esses 3 pontos, que é bem difícil quando o TOD age. Então, por isso que a gente tem que estar sempre com a terapia para poder ter essas estratégias e não deixar o comportamento do TOD agir. Muitas pessoas me perguntavam, quando nós estávamos na questão do diagnóstico, acho que muitas pessoas me perguntavam, eu me questionava a outras pessoas, porque muitas vezes falavam assim, eu não falo para o meu filho que ele tem autismo, eu não falo para o meu filho que ele tem TDAH. O Davi sabe que ele tem TOD? Ele sabe que existe nele? Como foi a reação dele? Sabe. Ele sabe que ele tem TDAH, ele sabe que ele tem TOD, ele sabe que ele tem desregulação de humor. Assim, eu procuro sempre deixar ele consciente do que está acontecendo. Mas ele não entende bem o que é. Não entende bem, porém eu explico para ele e falo, né, que a medicação é para ajudar no autocontrole dele, quando ele fica nervoso. Então nessa parte ele já entende que é para ajudar, por isso que ele toma a medicação. Porque uma vez ele perguntou, por que eu tenho que tomar essa medicação, esse remédio que o doutor passou? Então eu fui explicar, é porque às vezes você está nervoso, então essa medicação ajuda você a se acalmar, se controlar. Então, aí ele aceita de boa, ele toma certinho e sempre nos horários, mas ele sabe, porém, ainda ele não tem um entendimento pleno, até por questão da idade, né? E ele chegou a ficar resistente alguma vez? Ai, não vou tomar o remédio, não quero tomar. Chegou a essa fase? Em alguns momentos, sim. No início do tratamento, ele se negava, porque o TOD estava lá em cima, então ele se negava a tudo, então ele não queria aceitar. Em alguns momentos era bem difícil, era bem resistente, mas com o tempo ele foi entendendo, a gente foi explicando, e hoje ele mesmo dá o horário, ele lembra, ele, é hora do remédio, tomar o remédio porque tem que fazer as outras atividades, né? Então ele tem uma rotina já bem corrida, tem várias atividades, então ele já tá na sua rotina certinha e isso ajuda bastante. Ele percebeu que o medicamento ajuda, né? Tipo, eu sei medicamento, sou desse jeito, né? E você já chegou a presenciar ali no momento de crise dele falar que ele não queria ter isso, por que ele é desse jeito, por que ele não é igual aos outros? Sim, em alguns momentos sim, ele falou no momento de crise, assim, de muito estresse, algumas vezes ele falou e eles se culpam muito, né? Fala assim que ninguém gosta deles, que aí vem a baixa autoestima, né? Que ninguém gosta dele, que todo mundo odeia eles e tudo mais. E é essa questão, mas a gente consegue depois conversar quando acalma e fazer com que entender, mas às vezes surge sim esse questionamento. Que vê, né, as outras crianças e que ele não acaba ouvindo, né? Porque a gente sabe que nós somos diferentes, né? A gente sabe que tem alguma coisa diferente, as outras mães também percebem, então, não chega perto, né, por causa disso, daquilo, e mesmo, né, a questão comportamental, então eles acabam mesmo perguntando. Luísa, para poder encerrar, né, a nossa... Quer dizer mais alguma coisa? Complementar mais alguma coisa? Não, é isso.
Assim, o que eu recomendo é que, se você vê alguma coisa diferente no seu filho, você que a gente que é mãe, a gente sabe, a gente vê, e lá no fundo a gente sabe que tem algo diferente. Então não espere. É importante que vá buscar o diagnóstico o quanto antes e começar uma terapia, porque a terapia muda vidas. Eu recebi o diagnóstico de Davi, para mim foi um momento de luto, mas também foi um momento de libertação, porque ali eu pude entender que não era a criança, que era aquele algo diferente que eu via, que estava afetando a vida dele. E com o diagnóstico, com o tratamento adequado, ele é outra criança. Eu sempre falo, ele é outra criança. Hoje ele já segue as regras, já consegue ouvir aquilo que eu digo, já consegue absorver as coisas e seguir um comportamento mais padronizado para a sociedade, né? Então, prejuízos estão sendo revertidos. Então, de um TOD grave a chegar a um TOD leve, é muita evolução. É muita evolução no tratamento. Então, o que eu recomendo mesmo é que sempre procure um diagnóstico, procure uma equipe multidisciplinar que tenha um conhecimento daquele transtorno, daquele diagnóstico, para que seja aplicada as terapias adequadas. Porque se você tiver o diagnóstico e não tiver a terapia, o acompanhamento adequado, a criança não vai evoluir, não vai ter a reversão dos prejuízos que ele precisa. Então, é nessa direção. Qual é o seu medo? Qual é o medo de mãe? Medo de mãe, eu acho que é não vê-lo no ápice, né? Não vê-lo adulto. O medo da mãe é, vamos dizer, deixar a terra e sem vê-los realizados, né? Crescidos, encaminhados. Sim, acho que é aquela coisa, aí se eu faltar, quem vai cuidar? Exatamente. Por mais que a gente tenha ali nosso marido, a família que está ali, acho que não cuida igual a mãe, né? E por mais que a gente passe tudo para a criança do que está acontecendo, acho que aquela coisa tá. Minha mãe se foi, e agora? Como é que vai ser a nossa vida? Acho que esse é o medo de todas as mães, né? Se eu for, o que vai ser? Então, é complexo, né? E dá aquela dorzinha que quando a gente para poder pensar, fala, meu Deus, agora eu não posso. Deixa aí para mais 100 anos. A mãe tem que ser eterna, né? E a gente pode descobrir isso quando somos mães, né? Verdade, é verdade. Mas foi muito bom compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência, da evolução do meu filho. Em momentos difíceis eu já tive, mas hoje eu já tô bem no alto. Passei por um momento de depressão, passei por acompanhamento também psicológico, nesse sentido, tudo em decorrer do transtorno, porque o transtorno afeta não só a criança, mas afeta os pais também, afeta as pessoas que estão em volta, mas sempre voltando à tecla, com o tratamento adequado, tudo evolui, tudo melhora. Eu tive o meu tratamento, ele está tendo o dele e muito bom mesmo. Antes ele não tinha nenhum coleguinha, hoje já tem um monte batendo na porta, então é só evolução, muito bom mesmo. Então, só agradecer mesmo e agradecer a você pela oportunidade de estar aqui nesta noite e que mais dias venham, mais... Eu que agradeço mais uma vez, né? Vou deixar gravado, vou deixar lá salvo, bonitinho. E daqui mais à frente a gente podemos voltar de novo para poder ver como está essa evolução do Davi, né? Porque assim, cada dia é uma experiência nova, cada dia é uma vivência nova, né? É um desenvolvimento, como qualquer outro transtorno, tem altos e baixos. Claro que a gente quer aquela estabilidade, né? Mas parece que aquela montanha-russa chega uma hora que ela tá indo alto, 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 parece para poder deixar a gente mais forte, tipo, ó, eu tô aqui, não esquece,
né? Mas acho que tendo esse controle, que é o que você teve, claro, esse apoio, porque nós chegamos mesmo no luto, né? Porque por mais que nós sabemos que tem algo diferente, mas você ouvir do profissional e você ter que correr atrás da terapia, que você fala assim, nossa, é real, e agora? Eu preciso fazer isso, porque senão, como é que vai ser a vida do meu filho, né? Então, assim, o luto vem, e é normal, e eu acho que eu leio muito essa questão da psicologia, e quando fala assim, quando você consegue falar, é porque você já se libertou, né? Então, você já não tem mais aquele medo, as pessoas vão te taxar de doida mesmo, então, que me taxem de doida, mas você tem que seguir o seu coração, porque muitas vezes nós achamos que estamos errada, e, na verdade, a gente está certa, né? Até ouvi uma vez esqueci o nome do doutor, acho que é o doutor Tiago, que ele fala, a mãe nunca está errada. E se ela coloca uma pulguinha atrás da orelha, pode ir que tem alguma coisa, que é muito difícil ela estar tá no erro, né? Então, assim, acho que isso é para todo mundo, é não desistir, né? Desde que os outros falem, segue aquilo que você está buscando. Se não for também, amém, Senhor, seguimos, mas sempre com olhar atento. Se você for nenhum profissional e aquele te invalidou, mas você continua com aquela coisa ali no ouvido, olha, tem mais alguma coisa, vai em outro, né? Não é que nós queremos que o nosso filho tenha alguma coisa, até porque ninguém quer ficar, no meu caso, todos os sábados, das 7h45 até meio-dia numa clínica, né? Nós não queremos isso, nós queremos sim passear com nossos filhos, nós queremos organizar um evento com os nossos filhos para que não tenha uma crise, para que não fique sobrecarregado, ou você vai com medo para algum lugar, porque você não sabe como aquela criança vai reagir, ou se você vai para um lugar diferente, a criança não quer e você precisa, né, ir ali dialogando, olha, vai ser legal. Então, ou seja, a sobrecarga já vem antes de sair de casa. Então, assim, ninguém quer essa vida, porque a vida da mãe é típica, a vida da família é típica, não é fácil. Só quem convive e vive, né, aquele, o meu primo tem. Tá, mas você convive, você tá lá todos os dias, você leva na terapia, você pega um pouco para sua casa. Falar que tem, que não é igual, é diferente de quem convive, né? Então, assim, não ter medo, né? O luto vai vir, o desespero vai vir, mas é se apegar a Deus, né? Na sua rede de apoio, na sua família, quem está ali do lado, porque geralmente nós não estamos sempre sozinha, tem sempre alguém ali para poder nos apoiar, por mais que invalida a gente também, mas sempre vai ter alguém ali junto, porque nós vamos mostrando a realidade, né? Vai pegar, olha, acho que tá igual aqui, olha, tá semelhante a isso aqui. Então, assim, não ter medo, né? Vai sim, procure outros profissionais, esquece essa questão de coach, gente. Né? Não existe cura para transtorno, não é uma simples dor de cabeça que você toma de pirona e que você vai dormir e amanhã você vai acordar bem. Não é desse jeito uma sobrecarga sensorial, não é dessa forma, né? Que as pessoas acham que é só tomar um banho, lavar a cabeça e amanhã você tá bem. Não é assim. Quem tem transtorno é muito além. Quem vive com pessoas que têm transtorno é muito além. E a empatia mais de 100%. E é difícil o outro se colocar, né, no nosso lugar. Ah, eu queria ser igual a você. Se você fosse um dia, 5 minutos igual eu, você não iria aguentar. Né? Então, assim, eu que agradeço, né? Demoramos muito. Eu falei, amiga, vamos, porque nós precisamos fazer. Agradeço pelo seu tempo. Acompanho aí a evolução do Davi, da bateria, que eu acho assim, uma concentração enorme, porque, meu, tem que ter uma concentração, né, na questão da bateria. Parabéns, amiga, pela sua força, porque falar é difícil, né? Então a gente só consegue falar quando nós estamos bem e a gente percebe que você está bem, né? Claro que talvez amanhã você pode estar um pouco mais triste, porque a gente fica um pouco desanimada, até porque não é só isso, tem a nossa vida, tem as nossas correrias. Nós paramos nossa vida, né? Muitas mães não conseguem trabalhar hoje em dia por conta que tem que cuidar do filho. As que conseguem, que bom. A gente sabe que também é difícil, não é fácil. Ou a gente trabalha para poder ajudar dentro de casa, ou a gente, né? A gente vai fazendo aquela nossa rotina, né? Nosso diário. E quero agradecer mais uma vez, né? Pelo seu tempo. Muito obrigada por deixar as pessoas conhecerem essa história, né? Quem não teve a oportunidade, está vendo agora. Agradeço de coração, sabe que você mora aqui, né? Um beijo, dá um beijo no Davi e na família toda. Fica com Deus. Tchau.